Olá, boa tarde a todos. Então, cá estamos aqui um bocadinho na nossa aula então da iniciativa WeShare, como fui aqui um bocadinho contextualizando esta iniciativa então de partilhar o que é a aromaterapia, o que são os óleos essenciais. E hoje, neste dia 22 de fevereiro, um bocadinho por todo o país estão a decorrer aulas, umas presenciais, outras online, mas de facto para chegar ao máximo de pessoas sobre o que é isto da aromaterapia e de que forma é que pode impactar um pouco o vosso dia a dia. Hoje tem havido aulas sobre vários temas, inclusive é sobre como vermos a aromaterapia como uma farmácia mais natural, não é? Substituirmos aqui aquela nossa farmácia convencional na nossa casa, substituí-la por óleos essenciais ou por diferentes produtos derivados da aromaterapia, bem como a suplementação, com a sua importância. Tivemos aqui mesmo antes a Ana Rita, que entretanto já percebi que também chegou aqui com uma aula espetacular sobre os óleos essenciais e os sabotadores, um bocadinho como controlar aqui os sabotadores que eu tive mesmo a ver até ao fim aqui para entrar, por isso também parabéns Ana Rita pela tua aula, foi incrível. E a minha é um bocadinho também introdutória também perante aquilo que a Ana Rita veio falar, porque vou falar um bocadinho também sobre a gestão das emoções, também através da aromaterapia. Efetivamente, esta é uma das áreas de atuação da aromaterapia, não é só esta, na parte emocional, mas eu já me vou começando por apresentar, eu sou psicóloga e o meu interesse também é ir muito para este lado emocional, e esse foi o tema que eu escolhi então para hoje, no âmbito desta iniciativa WeShare, partilhar aqui um bocadinho a minha paixão sobre como os óleos essenciais nos podem ajudar ao nível emocional. Antes de mais apresentar-me, não sei se toda a gente me conhece ou não, o meu nome é Ana Júlia, eu sou e falo de Leiria, sou psicóloga, como eu estava a dizer, sou formadora e sou mãe de 3 filhos, e eu muito resumidamente acabo sempre por me referir aos meus filhos quando me apresento aqui neste mundo da aromaterapia, porque foi efetivamente por eles e enquanto mãe que me despertou um bocadinho a curiosidade para estas ditas medicinas complementares, precisamente no sentido de tentar reduzir a medicação que eu usava, em particular com o meu filho mais velho, para questões respiratórias, e foi um bocadinho neste mundo de descobertas que encontrei a aromaterapia. Já era terapeuta de reflexologia, já usava óleos essenciais, mas um bocadinho nestas pesquisas da internet descobri a marca do Terra que me cativou logo por aquilo que eu hoje vos vou apresentar, que era um kit emocional, ou seja, um kit que pressupunha ter misturas de óleos, combinações de óleos, precisamente para trabalhar diferentes emoções ou diferentes estados emocionais. E eu, que já era uma curiosa deste mundo da aromaterapia, aquilo despertou-me imensa atenção. E o que é certo é que eu, assim que me chegou um óleo da do Terra, o tal kit emocional que eu hoje também vos vou apresentar, assim que eu abri um frasco de óleo, a intensidade do aroma eu claramente percebi que era substancialmente diferente dos óleos que eu até aqui utilizava. E daí isto foi assim um bocadinho o bichinho, que foi aqui um bocadinho crescendo, comecei a utilizar óleos essenciais então cá em casa, consegui reduzir largamente a medicação que eu tinha, quer para mim, quer para toda a minha família, em particular a situação do meu filho ficou com a asma controlada precisamente também devido aos óleos essenciais, e eu costumo dizer que primeiro vi os óleos funcionar, depois quis perceber porque é que os óleos funcionavam, e, teoricamente o que é que se passava por trás dos resultados que eu estava ali a encontrar. E então fui fazer a formação como aromaterapeuta profissional, tornei-me aromaterapeuta, sou um dos membros fundadores do Instituto Português de Aromaterapia em Portugal e tenho feito largamente formação na área da psicoaromaterapia, ou seja, precisamente nesta ligação dos aromas e da nossa psique, ou seja, da nossa parte mais emocional, desta parte mais da gestão das nossas emoções e de que forma é que os óleos essenciais nos podem impactar. Eu hoje vou fazer uma versão assim um bocadinho mais leve, porque de facto nós podemos ter isto de uma forma um bocadinho mais técnica, em termos de neurotransmissores, perceber efetivamente o modo de atuação dos olhos, mas aqui o meu objetivo é sobretudo suscitar-vos a curiosidade. Que efetivamente eu gosto sempre um bocadinho de enquadrar o porquê de eu escolher este tema, é que efetivamente nunca se falou tanto de inteligência emocional como nos dias de hoje, ou seja, nós, quer na escola, quer com os nossos filhos, quer no próprio cinema, vimos filmes como Divertidamente, temos programas na televisão que falam com um bocadinho mais de liberdade sobre a saúde mental, sobre procurar apoio, temos influencers a falar que procuram apoio para questões de saúde mental, a inteligência emocional e falar-se das emoções e de como as pessoas se estão a sentir passou a ser um assunto mais corriqueiro, se podemos assim dizer, ou com mais facilidade as pessoas falam abertamente da forma como se estão a sentir, mas por outro lado, nós continuamos a ver títulos de jornais como estes.
continuamos a ver que a ansiedade continua cada vez a aumentar mais e eu hoje poderia abrir, eu penso que também foi do sábado, ou assim, a capa desta semana é novamente sobre ansiedade e sintomas de ansiedade e um bocadinho como regular. Penso que foi da sábado, foi uma revista qualquer que ainda ontem vi a capa e olha, mais uma. E isto continua a ser ordem do dia. Os ansiolíticos estão em falta, temos uma grande parte da população portuguesa a utilizar psicofármacos para dormir, psicofármacos para regular as emoções, os nossos adolescentes cada vez têm mais dificuldade em lidar, ou seja, conseguem de alguma forma identificar as suas emoções, mas têm dificuldade em lidar com as mesmas, e continuamos a perceber que existe uma elevadíssima taxa de suicídio, níveis de ansiedade, ataques de pânico, chamadas às escolas. Eu pergunto, então, mas que modalidade é esta? Ou seja, nunca se falou tanto de inteligência emocional, mas o que é que se passa na nossa sociedade para continuarmos a ter esta percepção? A Helena acrescenta-me aqui que foi a capa da Visão, exatamente. Eu estava a dizer sábado, não me estava a soar bem, mas foi da revista Visão, precisamente. Desta semana, a capa era novamente sobre a ansiedade, sintomas e um bocadinho como regular esta parte também emocional. E eu gosto sempre então de enquadrar aqui as minhas aulas, antes de mais, para falarmos um bocadinho dos desafios de hoje, ou seja, enquadrar pelo menos a minha visão do que me parece que está um pouco por trás desta epidemia, se podemos dizer, aqui ao nível das questões emocionais e do recurso a fármacos que também por aí tem proliferado. Então, eu antes de mais gosto de fazer aqui um bocadinho de enquadramento, efetivamente nós nunca estivemos tão afastados da natureza como hoje em dia. Acho que a epidemia ou Covid veio agravar esta questão e daí muitas vezes estas questões da saúde mental se têm agravado também devido a isso, mas efetivamente as pessoas cada vez saem menos de casa. Cada vez a vida das pessoas é mais sedentária. E aqui nós apontamos muito o dedo às crianças, que as nossas crianças estão cada vez mais sedentárias, mas as nossas crianças estão cada vez mais sedentárias porque os nossos adultos também estão cada vez mais sedentários. E esta questão das redes sociais, mais uma vez, nós proclamamos que ai, será desta juventude com a questão das redes sociais, com o excesso de exposição às telas, mas eu quero falar também de nós adultos. Quantos de nós também, ou quanto tempo nós passamos junto destas mesmas telas? Eu com frequência utilizo esta expressão que as tecnologias, ou o telemóvel, ou as internets de hoje em dia, não é? Mas sobretudo as tecnologias, utilizando uma palavra só, as tecnologias aproximam-nos daqueles que estão longe, mas afastam-nos muito daqueles que estão perto. E às vezes afastam-nos de nós próprios, ou seja, no sentido de desconexão, ou seja, estamos conectados com a tela, estamos conectados com o lado lá, mas de repente estamos desconectados daqueles que estão à nossa volta. E tudo isto, mais uma vez, vai ter impacto em tudo aquilo que eu vou aqui falar. Por outro lado, esta questão também das tecnologias e da rapidez com que a informação nos chega, a quantidade de informação que nos chega, leva a vivermos numa era de impulsividade, de querer acesso ao prazer imediato, uma era de lidar mal com a insatisfação, com o não, com as contrariedades. E precisamente esta overdose de informação deixa cada vez as pessoas mais perdidas e, sobretudo, com medos e inseguranças sobre a forma como é correto viver. Porque no meio disto tudo levamos com uma dose de psicologia positiva, de psicologia de uma positividade muitas vezes tóxica, que de repente quando nós sentimos dores, quando sentimos emoções, quando sentimos fragilidades, pensamos eu não estou a ser suficientemente bom, eu não estou a controlar suficientemente a minha mente, o meu mindset, precisamente para dar conta destas fragilidades que me estão a surgir. Ou seja, eu sei que muitas vezes estes livros de autoajuda, não é? Pretendem de alguma forma ajudar, mas muitas vezes são sabotadores, como dizíamos na aula anterior, não é? Sabotadores para muitas das pessoas que possam estar menos preparadas também para de repente lidar com a informação que ali recebem. E é nesse sentido que eu gosto, antes de mais, dizer que esta aula diz respeito à importância de conseguirmos regular as nossas emoções, gerir as nossas emoções. E isto é importante porque muitas vezes nós, quando compramos esses livros de autoajuda, se calhar pedimos o link para assistir a uma aula sobre gestão das emoções, o nosso objetivo é fugir de determinadas emoções. É fugir do medo que sentimos, é fugir da tristeza que sentimos, é fugir da raiva ou dos acessos de raiva e de impulsividade que possamos estar a sentir. O nojo também nos pode de alguma forma bloquear, mas a alegria geralmente não nos faz muita confusão. Mas eu gosto, antes de mais, esclarecer que esta aula tem precisamente a ver com a importância de regularmos as emoções. E antes de mais, perceber que todas estas emoções são importantes para nós. E eu não sei se vocês viram ou não o filme Divertidamente, sobretudo o 2,
Mas eu gosto de dizer, gostei muito do filme 2, mas eu continuo a concordar mais com um. Porque muitas vezes aquilo que nós falamos no 2, da ansiedade, do nojo, não é? Aquelas outras personagenzinhas que aparecem, geralmente têm por base estas cinco que aqui estão, as grandes cinco emoções principais: a raiva, o medo, a alegria, a tristeza ou o nojo. Estes, de facto, são os principais, são as emoções base das quais nós vamos hoje aqui falar. Tudo o resto acabam por ser muitas vezes combinações destas mesmas emoções, porque nós às vezes não sentimos só uma. Eu por vezes digo em consulta que nós somos uma salada de fruta, não é? Não é só laranja, não é só raiva ou só medo, às vezes são combinações das diferentes emoções que estamos a sentir. Mas efetivamente, como eu estava a dizer, todas estas emoções têm um determinado papel no nosso dia a dia. E é importante nós termos noção, e eu em particular falo isto com crianças, mas com adultos será exatamente o mesmo, que é tão perigoso não ter medo nenhum como ter medo a mais, ou se calhar até é mais perigoso eu não ter medo de nada do que ter medo de tudo. E então, efetivamente, cada uma destas emoções tem um papel na nossa regulação comportamental. A emoção é um bocadinho como o nosso GPS, a nossa bússola, um bocadinho para percebermos se estamos ou não no caminho certo. E mesmo a raiva, é graças à raiva que, por exemplo, um jogador de futebol entra em campo e quer ganhar aos seus adversários. Nós, enquanto profissionais, devido à raiva, queremos provar ao nosso chefe que conseguimos, que vamos atingir aquele mesmo objetivo. É, por exemplo, graças ao nojo que nós não pegamos, por exemplo, uma coisa que caiu no chão. Às vezes, para desenrascar, temos de limpar e a regra dos 3 segundos, mas efetivamente o nojo também nos protege, e protege, por exemplo, as nossas crianças, ou dá-nos, por exemplo, o intuito de ter a casa limpa, a nossa casa arrumada e organizada. A própria tristeza contrabalança um bocadinho com a alegria, porque a alegria é tão perigosa na sua ausência como também no seu excesso. Eu, em momentos desproporcionais, eu ter é dita euforia, por exemplo, num funeral, numa situação que não é suposto, não é? Não é, não, não é positivo, se podemos assim dizer, não é? Isto não tem a ver com o normal ou não, mas que não é ajustado, se podemos assim dizer. Então, efetivamente, todas as emoções têm um papel para nós. Então, o primeiro passo é precisamente isso, é aceitar essas mesmas emoções. E então vocês perguntam, então qual é que é a necessidade desta aula? Então, para que esta necessidade de regular as emoções? É porque o problema de cada uma destas emoções é quando elas de alguma forma nos bloqueiam. Ou seja, o problema não é ter raiva, o problema é ficar cego pela raiva, bloqueado pela raiva. O problema não é ter medo, o problema é começar a ter evitamentos, a colocar-me em situações, a ficar bloqueada devido a esse mesmo medo. Ok? O problema não é a tristeza, o problema é quando, devido à tristeza, eu não me consigo levantar da cama, eu não consigo sair de casa. Ok? O problema é quando eu utilizo muito esta expressão, quando estas emoções cristalizam. Ok? E de alguma forma eu fico cristalizado nessas mesmas emoções. E nesse sentido, qualquer uma delas pode ser perigosa. Ok? Daí a importância da gestão das emoções, da regulação das emoções, de eu conseguir efetivamente as regular. Ok? É então fundamental nós percebermos, eu ainda esta semana, não sei se vem no seguimento ou não de uma live que eu fiz sobre burnout, que fiz estava para ser na segunda-feira, mas acabou por ser na quarta-feira, está ainda no Instagram gravada, por isso depois se quiserem ver, tenho todo o gosto também que assistam. Dei uma aula sobre burnout, sobre esgotamento, e em que eu falava um bocadinho desta questão, ou seja, a situação de burnout ou de esgotamento tem precisamente a ver com uma quebra total de energia, não é? Um estado de exaustão, e de exaustão aqui um bocadinho a 3 níveis, ou seja, ao nível físico, ao nível emocional e ao nível mental. Geralmente muito devido a sobrecargas ao nível de trabalho, mas é importante nós percebermos que o nosso corpo, a nossa mente e as nossas emoções estão de alguma forma ligadas. E o nosso bem-estar, e é importante nós termos isto presente, porque o próprio conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, ter saúde não é propriamente ausência de doença, eles falam precisamente que saúde é um estado de bem-estar global, ao nível físico, emocional e mental, no sentido precisamente de nós percebermos que esta tríade tem de estar combinada. Ou seja, se eu fisicamente eu não estiver bem, se me doer, por exemplo, a barriga, ao nível emocional eu não vou estar bem. Se ao nível emocional eu não estiver bem, muitas vezes a minha parte digestiva, por exemplo, pode estar comprometida ou ter, por exemplo, dores de cabeça. Se eu não dormir bem, se eu não descansar bem, ok? Eu se calhar ao nível emocional não vou estar propriamente bem e se calhar fisicamente também vou ter determinadas consequências. Então quando eu falo de saúde, eu tenho de encarar o meu corpo nesta tríade, ou seja, eu não posso só trabalhar as minhas emoções, eu não posso só trabalhar os sintomas ao nível físico, eu não posso só trabalhar aqui ao nível mental e ao nível de hábitos de vida. Tudo isto se complementa de alguma forma.
E é nesse sentido que entra aqui um bocadinho a aromoterapia, como sendo um charan, uma solução de charan. Porque efetivamente a aromoterapia, e nós vamos ver que a aromoterapia é terapia através dos aromas, ou seja, através dos óleos essenciais. Os óleos essenciais são incríveis no sentido que eles podem atuar nas três formas. Eles interferem precisamente no ambiente celular, no ambiente sanguíneo, no ambiente físico, mas têm efetivamente um impacto brutal ao nível também emocional, ao nível das nossas gestão das emoções. E eu tinha aqui um bocadinho um esquema. Eu depois vou aqui um bocadinho desenvolver um bocadinho mais sobre as três vias de atuação, mas efetivamente eu posso aplicar os óleos pela via cutânea ou tópica, não é? Que vai diretamente para a corrente sanguínea, pode ser pela inalação e aqui então ter um objetivo, por exemplo, para questões respiratórias, daqui a bocado também vos vou falar, mas também para as questões emocionais. A ingestão, que geralmente é a via que nós mais associamos na medicina convencional, não é? Tomar um comprimido, por exemplo, em SOS, para nos acalmarmos, acaba por ser, ao nível emocional, aquela que nós menos vamos utilizar. Já vos vou aqui explicar. Então, aqui vou vendo aqui o vosso chat, exatamente, a saúde muda e muitas vezes o sistema imunitário muda quando as emoções estão também alteradas. Por isso é que esta tríade é incrível, não é? E eu, quando falava do burnout, referia exatamente isso. O nosso corpo, e foi em particular tive com a Andrea, que é nutricionista e para além disso trabalha na área da dermocosmética, e ela falava, por exemplo, do estado da pele, não é? Da saúde da nossa pele, como também está relacionada com a questão emocional. E então tudo isto está de alguma forma combinado. Ok? E então nós podemos aqui ver que efetivamente um óleo essencial, ao ser inalado, tem então uma atuação, ainda há pouco também a Ana Rita falava isto, tem uma atuação aqui em que vai aqui ativar os nossos bulbos olfativos, aqui ao nível do nariz, e tem uma ligação quase imediata, quase direta para o nosso sistema límbico, aqui o nosso quartel-general das nossas emoções. É como no tal filme Divertidamente, onde estavam lá as emoções todas ali a controlar o nosso dia-a-dia, isso é o nosso sistema límbico, ok? Mas importa então perceber o que é isto um óleo essencial. Tudo isto que eu estou aqui a falar não são propriamente só os aromas, no sentido que eu posso pegar num perfume, num aroma sintético, mesmo pode provocar memórias, recordações, não é? Mas o que é isto de um óleo essencial? Eu gosto sempre de fazer este trocadilho de palavras no sentido de óleo essencial, a própria palavra essência, não é? Essência tem a ver com aroma, mas também tem a ver com sendo algo muito importante. E, efetivamente, o óleo essencial é a componente aromática extraída das plantas, e daqui a bocado vamos ver que pode ser extraída de diferentes partes da planta, seja da raiz, do fruto, da casca, das pétalas, das folhas, de diferentes partes da planta, e é essencial no sentido que efetivamente é muito importante, ou seja, um óleo essencial é a defesa natural da planta. A planta, enquanto ser vivo, não pode propriamente lutar ou fugir contra os agentes invasores, então as plantas, as árvores, produzem óleos essenciais precisamente para efeitos de proteção. Vocês nesta imagem conseguem, por exemplo, ver aqui folhas de hortelã-pimenta, aqui com uma observação altamente microscópica, em que nós vimos aqui umas glândulazinhas que produzem óleo essencial, não é? Que estão ali cheias desse mesmo óleo essencial, e daí que nós, ao segurarmos assim numa folha, por exemplo, de hortelã-pimenta, vem-nos esse mesmo cheiro, precisamente porque nós rebentamos essas glândulas que produzem esses mesmos óleos essenciais. E cada gota deste mesmo podemos óleo essencial é riquíssima em compostos químicos. Compostos químicos que muitas vezes têm atuações semelhantes a psicofármacos que nós podemos utilizar. Porque, efetivamente, muitos destes compostos químicos são precisamente ter uma atuação ao nível do tal sistema límbico, precisamente nos mesmos receptores que alguns fármacos acabam por ter a sua atuação. Ok? Mas então, como eu vos estava a dizer, a sua aplicação pode ser vista de três formas, ou seja, nós podemos ingerir os óleos, como eu ainda há pouco estava a dizer, acaba por ser a menos utilizada aqui para questões emocionais, é mais utilizada para questões digestivas, protocolos de perda de peso, acaba por ser mais nesse sentido. Podermos ver os óleos essenciais então aplicados de forma tópica, também aqui ao nível da massagem e aqui ao nível da aromática. E eu aqui quero perder ou investir um bocadinho do tempo, um bocadinho para explicar as vantagens das duas, porque é sobretudo estas que nós vamos mais falar. Okay. Ao nível da aplicação tópica, eu sendo também instrutora de massagem infantil e terapeuta de reflexologia, e vocês, mas uma psicóloga com interesse em massagem, eu gosto sempre de referir a importância do toque. E eu ainda esta semana, quando falava sobre a questão do burnout, não é? E falava sobre a importância do autocuidado, falava sobre a aplicação, por exemplo, dos óleos essenciais para fins cosméticos, por exemplo, juntar num creme neutro e fazer uma massagem, por exemplo, na nossa face, ou uma massagem corporal com esses mesmos óleos essenciais.
Porque efetivamente a importância do toque tem este papel, ou seja, nós vamos atuar aqui nos nossos setores do nosso sistema nervoso periférico e isto também de alguma forma vai proporcionar um efeito de relaxamento. Okay? O que nós aqui vamos fazer ao acrescentar um óleo essencial é potenciar precisamente o efeito do toque. Okay? E então a aplicação tópica tem essa vantagem de ter o toque associado à utilização de um óleo essencial. Ao nível da aromaterapia, nós podemos falar de utilização de duas formas. Eu tanto posso falar de ter um difusor, e aqui falamos de difusores ultrassónicos, que trabalham por agitação das partículas, não se podem aquecer os óleos, são então difusor que trabalham por esta agitação e depois formam uma névoa que liberta precisamente o óleo essencial no ar, ou posso eu própria fazer a minha difusão pessoal. É que, por exemplo, nesta imagem, vimos uma senhora que pinga uma gota de óleo na palma das mãos e que depois inala em conchinha de forma profunda, precisamente para conseguir obter os tais benefícios dos tais bulbos olfativos diretamente ligados ao sistema límbico e então ao nosso quartel-general das emoções. Okay? E importa então aqui perceber que óleos é que nós podemos escolher. Já percebemos que aqui ao nível molecular, ao nível aqui da química, existe a atuação então dos óleos essenciais que ativam aqui o nosso sistema límbico, fazem aqui um bocadinho, ajudam-nos aqui a mudar o nosso estado mental, mas, ok, estão aqui a dizer que está aqui na sala, ok, peço desculpa, deixem-me cá ver porque eu tirei-vos o som, estava há pouco a fazer eco, uma falda, não te estou ainda a ver, deixem-me cá ver, desativar o som a todos, e estava-me aqui a dizer. Deixa-me cá ver. Dá que por aqui está? Não. Ela esteve e saiu. Ela devia ter saído, Ana. Foi, ela tentou falar. Se eu não dei por ela. Eu só vi. Deixa-me só aqui ver. Pode ser que ela apareça de novo. Não me apercebi. Obrigada por terem avisado também Se, aí. se entretanto ela aparecer, levanta a mão, está bem, Ok, Ana? pronto. Eu também vou estando aqui mais atenta. Pronto. Isto às vezes não é fácil, porque nós estamos a tentar dar aula, estar concentrados e depois ao mesmo tempo estamos a pensar, será que já chegou? Será que não? Por isso peço desculpa às vezes por alguma desconcentração, mas é sempre uma aula diferente esta. Mas então percebemos que óleos é que nós podemos escolher. Okay? Eu nesta área da psicoaromaterapia, conseguem ver a minha apresentação? Sim. Deixa-me só aqui, peço desculpa. Está Estava-se a ver, perfeito. Ana. Dava? Pronto, é só porque ela não estava a dar para mudar. Agora bloqueou aqui um bocadinho. Desculpa, só ver se isto agora abre. Pronto. Eu estava a falar um bocadinho que óleos é que nós podemos escolher e eu estava um bocadinho aqui a enquadrar que a forma como eu vejo a aromaterapia é precisamente aqui uma forma de olhar antes de mais para a planta. E que conforme a parte da planta da qual nós extraímos o óleo, da mesma forma que um óleo vai ter benefícios ao nível físico, ao nível emocional ele vai ter uma correspondência praticamente direta. Eu ainda, por exemplo, nesta semana, quando falava dos óleos que podem ajudar no burnout, não é? Eu, por exemplo, falava da importância de escolhermos óleos que nos ajudem a dizer que não, a estabelecer limites. E então, por exemplo, óleos que nos ajudem a estabelecer limites, eu vou, por exemplo, escolher óleos que têm propriedades, por exemplo, antisséticas, não é? Que nos ajudam, por exemplo, a afastar. São bons para fungos, antifúngicos, antissépticos, que nos ajudam precisamente, por exemplo, a desinfetar aqui a garganta quando temos a garganta irritada, não é? Então vamos ter mais ou menos os mesmos óleos que têm propriedades ao nível físico, ao nível emocional vão ter uma correspondência mais ou menos direta. Da mesma forma que, por exemplo, se eu tiver óleos que nos ajudam na parte digestiva, vão ser também óleos muito interessantes para nos ajudar a digerir determinadas situações ou digerir raivas. Curioso, não é? Isto acaba por ser um mundo bem interessante. E então, olhando um bocadinho mais à frente, começou-se a perceber que, efetivamente, conforme o óleo era extraído de uma parte da planta, ao nível do próprio potencial daquele óleo, da utilidade, da aplicabilidade daquele óleo, tinha quase uma correspondência sobre a função que aquele determinado óleo tinha para aquela planta. Por exemplo, se eu tenho óleos que são extraídos, por exemplo, de árvores que
tendem, por exemplo, a ambientar a climas mais frios, ou por exemplo de árvores altas, nós temos às vezes óleos essenciais que nos dão um determinado distanciamento em relação às situações, uma certa frieza, se podemos assim dizer, um certo distanciamento em relação àquilo que nós estamos de alguma forma ali a encarar. Deixa-me só aqui ver, porque isto agora não está aqui a deixar mudar o slide. Eu estava aqui a ver se era só uma questão de aquecer. Só um bocadinho, peço desculpa. Isto é o problema dos. Ok, só mais uma vez. Pronto. Ok. Peço desculpa, voltei só aqui um bocadinho atrás, mas então para enquadrar aquilo que é o meu slide favorito, mas queria abrir todo. Pronto. Então é assim, como estamos aqui a ver, nós podemos, conforme a parte da planta de onde extraímos os óleos, assim ele vai ter determinadas propriedades. E então eu tenho, por exemplo, os óleos essenciais extraídos das flores, em que tenho, por exemplo, o jasmim, a rosa, a magnólia, são óleos que me ajudam a explorar como aqui aparece a minha vulnerabilidade. São óleos geralmente que têm propriedades calmantes ou relaxantes. Isto porquê? Porque a flor é a parte mais vulnerável da planta, ou seja, quando uma árvore, por exemplo, produz uma flor, ou uma planta produz a flor, ela está no seu esplendor, mas ao mesmo tempo acaba por ser vulnerável. Mesmo vocês veem aqui pelo meu fundo, é belíssimo, mas a flor é algo de muito vulnerável, ok? Então, óleos essenciais têm precisamente a ver com isso, com a capacidade de explorarmos a nossa vulnerabilidade. Daí, por exemplo, serem óleos com excelentes propriedades afrodisíacas, porque a vulnerabilidade, nós de alguma forma explorarmos a nossa vulnerabilidade, é fundamental precisamente, por exemplo, para a questão da sexualidade, para a questão da aceitação corporal, mas também permitirmos que os outros nos conheçam e que de alguma forma também possam entrar na nossa vida. E daí as flores terem muito este papel. Depois temos os óleos extraídos dos frutos. Temos, por exemplo, os cítricos, são geralmente aqueles que nós falamos mais, que são óleos que trabalham a empatia, não é? Nós aqui os frutos têm aqui um bocadinho também a ver com, mais uma vez, com a importância dos polinizadores, não é? Para surgirem aqui os frutos. E então tem aqui também a Tem ver as aqui. coisas preparadas? Bem, o Pedro tem o micro ligado, se puder só desligar, desculpa lá, a ver se era para aqui. Mas os frutos então permitem-nos trabalhar em empatia, a extroversão, a coragem, temos por exemplo a laranja, o limão, a bergamota, que ainda na aula anterior nós falávamos um bocadinho sobre isso, também sobre aqui a aceitação, às vezes da nossa criança interior, da nossa infância, não é? Da nossa leveza do dia a dia, óleos essenciais de frutos vão nos ajudar nesse sentido. Depois temos óleos extraídos de ervas e mentas, geralmente têm propriedades energizantes, revigorantes, edificantes, é o caso da nossa hortelã-pimenta ou das outras hortelãs, geralmente têm estas mesmas propriedades. Temos óleos extraídos de especiarias, e as especiarias pretendem exatamente isso, ou seja, voltar a dar sabor à vida. Geralmente também tem aqui esta capacidade também muitas vezes de nos aquecer. As especiarias têm estas propriedades e daí também serem muito interessantes para questões de líbido e de questões também afrodisíacas e trabalhar um bocadinho essa parte também do desejo e de apimentar então o nosso dia a dia. Depois temos aqui óleos extraídos de folhas, que temos, por exemplo, propriedades calmantes, renovadoras, deixar sair aquilo que não precisamos tanto, como por exemplo temos o eucalipto, os óleos extraídos das árvores, como eu vos estava a dizer, um bocadinho esta parte também da circulação da informação, e depois temos daqueles óleos que são mais especiais, que são os óleos extraídos das resinas, como por exemplo temos o nosso querido frankincense, que é o dito rei dos óleos, que nos ajudam, por exemplo, a cicatrizar feridas da pele, são óleos excelentes para a pele, para cicatrizes, para rugas, para estrias, são óleos incríveis para a pele, mas que nos ajudam também a cicatrizar feridas da alma, ou seja, feridas do nosso passado, do nosso dia a dia, a cicatrizar depois de termos sido magoados. Porque é precisamente por isso que a árvore produz a resina, é quando ela é ferida, ela produz este mesmo óleo. E daí nos ajudar também aqui a trabalhar a resiliência. Eu acredito que depois desta explicação vocês já estejam com vontade de ter os óleos todos e mais alguns. Se ainda não consegui isso, não estou a fazer bem o meu trabalho. Não é? Mas nós ficamos de fato em pulgas para ter um bocadinho de todos. E é nesse sentido que eu queria aqui também vos mostrar a forma como eu entrei na do Terra, que foi através precisamente da combinação destas 6 combinações. Okay? Na altura foi em formato frasquinhos e eles agora têm também aqui neste formato roll-ons, que é super prático em termos de utilização, em que de repente nós temos 6 roll-ons com diferentes combinações.
Bem, nós aqui por esta roda podemos ver, temos as mentas, os cítricos, as especiarias, as ervas, as árvores, as flores, e temos, por exemplo, 6 óleos, cada um deles que faz uma combinação de 2 tipos de óleos, ou seja, 2 tipos de plantas, ok? Por exemplo, temos o piso ou a paz, não é? Combina aqui as mentas e as flores, temos o consolo, o óleo do consolo, combina as flores e as árvores, temos aqui o forgive, combina as árvores com as ervas, temos aqui a paixão, que combina as especiarias com as ervas, temos aqui o cheer ou alegria, combina os cítricos com as especiarias, e depois temos aqui o motivate, que combina as mentas, energia, mas também boa disposição, coragem e motivação, não fosse ele o motivate, ok? E porquê este formato roll-on? Porque é que ele acaba por ser interessante e mais prático, porque eu há pouco não referi, mas nós quando aplicamos os óleos essenciais na pele, nós não os devemos aplicar de forma direta. Estamos a falar de óleos puros e nesse sentido não devemos fazer a aplicação direta na pele. Para além disso, um óleo essencial é volátil. O que é que isto significa? Que se eu pingar um óleo essencial aqui na pele, ao fim de algum tempo, ele evapora. E daí a importância de eu, a esse mesmo óleo essencial, ter de lhe juntar um óleo carregador. O que é isto? Os óleos essenciais não se diluem em água, diluem-se em gordura, então eu muitas vezes preciso precisamente de gorduras, de óleos vegetais, geralmente são óleos vegetais, a diferença óleos essenciais e óleos vegetais, mas eu preciso de óleos vegetais precisamente para ser uma gordura, para fazer a diluição desse mesmo óleo antes de utilizar na pele e para permitir a penetração desse mesmo óleo na minha pele. E então a combinação efetivamente é excelente, eu já tenho neste formato roll-on, okay? Em que eu posso, por exemplo, aqui ver, trouxe aqui um roll-on só para vocês verem, okay? Tem assim uma esferazinha que eu posso aplicar nos pontos de perfume, ou seja, nos pulsos e na zona da nuca, para ao longo do dia ir aproveitando então a tal componente aromática. Então eu combino os dois. Por um lado entra na minha corrente sanguínea, porque vou aplicar topicamente, por outro lado eu vou aplicar então nos pulsos, vou aplicar nos pontos de perfume para absorver e para aproveitar a tal parte aromática, tópica e aromática. Daí acaba por ser mais completo do que eu às vezes utilizar, por exemplo, só no difusor. Estas misturas não são para ingerir, neste caso não se aplica. Nós geralmente em ingestão de óleos só fazemos de óleos puros, ou seja, por exemplo, o óleo de limão pode ser ingerido, o óleo de menta pode ser ingerido, o próprio frankincense, okay? Quando falo de combinações e de misturas de óleos, geralmente já não são para ingerir, ok? Mas isso depois fica para um outro tema para perceberem melhor como é que isto funciona. Mas aqui o objetivo, ainda mais para questões emocionais, como eu vos dizia, sempre a aplicação aqui tópica e aromática. E então vou-vos falar de cada uma destas misturas um bocadinho mais em pormenor. Isto para quê? Para quê? Para vos dizer, os óleos constituem essa mesma mistura. Para quem sabe, todos nós podemos preparar estas mesmas misturas. Todos os óleos se vendem a vulso, okay? Em frascos de 15 mililitros. Os próprios roll-ons eu também os posso comprar vazios. O óleo de coco para fazer a tal diluição, o tal carregar, eu pessoalmente gosto mais do formato roll-on já prontinho a aplicar, ok? Mas todos os óleos estão aqui descritos para depois também sabermos qual é o seu objetivo. Então começamos aqui pela nossa mistura sheer. Sheer é alegria, não é? Uplifting, ou seja, levantar aqui o nosso humor. E então esta mistura pretende exatamente isso, ou seja, trazer-nos alegria, otimismo, felicidade, ajuda aqui um bocadinho a contrariar sensações de tristeza, melancolia, acaba por ser um excelente antidepressivo, não é? Contribui para dar energia, melhorar o humor, mas também pelos óleos que constituem, ajuda ao nível celular e digestivo. Lembram-se quando eu há pouco vos dizia que óleos essenciais que ajudam ao nível digestivo vão-nos também ajudar a digerir determinadas situações e determinadas raivas? Aqui temos, por exemplo, a noz moscada, temos aqui o anis estrelado, o próprio limão, que são tudo óleos, o gengibre, que nos ajudam então ao nível digestivo, mas também a digerir as nossas emoções, ok? E então temos aqui uma combinação excelente para dar então a volta por cima para o uplifting, ou seja, up, para virmos cá para cima com as nossas emoções. Depois temos a mistura passion, a mistura da paixão. Okay? É uma mistura inspiradora para nos voltar a trazer então inspiração, criatividade, quando nos sentimos assim em dias mais cinzentos, em dias que precisamos de uma maior clareza mental, mas também pelos óleos que constituem, ajudam-nos aqui a equilibrar ao nível hormonal e funciona muito bem como afrodisíaco. E há pouco vos explicava porquê. Vamos ter aqui as nossas flores, por um lado temos aqui o nosso jasmim, aqui a nossa baunilha, mas por outro lado temos então aqui as nossas especiarias para apimentar aqui um bocadinho o nosso dia a dia. Temos depois a nossa mistura do perdão, o começar de novo.
E o Forgive é de facto um óleo que eu gosto muito, é uma mistura de óleos que eu gosto bastante. Não forçosamente em termos de aromas, que isto às vezes nem todos são da nossa preferência, mas este por acaso eu até gosto. O Consolo é que é assim um bocadinho mais pesado, mas às vezes eu costumo combinar os dois. Agora, se vocês virem o Sheer, o Forgive, o Passion, são maravilhosos. Estes às vezes são um bocadinho mais dolorosos de serem aplicados. Geralmente nós também não estamos com a mesma abertura quando vamos aplicar estes mesmos roll-ons. Mas então o Forgive é a nossa mistura do perdão, do começar de novo. E aqui em relação ao perdão, eu gosto sempre de esclarecer que pode ser perdoar alguma coisa no outro ou também a questão do auto-perdão, a necessidade às vezes do autocompaixão, de mais paciência às vezes connosco próprios, para lidarmos com sensações de culpa, ok? E então aqui também é importante para esse tipo de situações. Aqui a sugestão que dizem, que refiro aqui é usar, por exemplo, em meditações, ou por exemplo, juntamente com autoafirmações, tu és capaz, fizeste o melhor que conseguiste. Há também o Ho Oponopono, que algumas pessoas às vezes repetem para si próprias, precisamente também para verbalizarem aqui mensagens ou autoafirmações mais positivas, porque às vezes a nossa voz interior é tão negativa que muitas vezes nós temos efetivamente de ter estas vozes mais positivas para complementar. E vocês dizem, mas uma psicóloga concorda com isso, acha isso normal? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Da mesma forma que o que nós fazemos por dentro se reflete por fora, ainda há pouco dizia, conforme o meu estado interior, a minha pele reflete-se, o meu aspecto reflete, a escolha das roupas reflete, eu também posso mudar de fora para dentro. Ou seja, eu por vezes digo às vezes aos meus pacientes e sugiro-vos a fazer isso. Se eu fizer, por exemplo, um movimento de sorriso forçado, só este movimento, juntar assim os dentes, ok? A mensagem que vai para o meu cérebro é: Ana Júlia está feliz. Eu posso não estar. Mas o facto de eu ter forçado o sorriso, ok? Não é na mesma quantidade, a serotonina que é libertada não é exatamente a mesma, mas a mensagem que vai para o meu cérebro é que eu me estou a sentir bem. Então daí a importância de, às vezes, que ainda que seja de forma forçada, de eu verbalizar autoafirmações positivas, ok? De alguma forma enganar o cérebro, mas é de alguma forma começou-se a compensar algumas das mensagens negativas com as quais eu estou constantemente a bombardear também o meu interior. E daí a importância também desta mesma combinação dos óleos com algumas destas práticas. Ok? Os óleos então que constituem aqui esta mistura, temos aqui as árvores, temos aqui os abetos, temos aqui o bergamota que é um excelente cítrico também aqui para o amor próprio, temos aqui as bagas de zimbro, também aqui muito bom para medos, temos aqui a mirra, que é a tal resina que eu ainda há pouco também falava aqui um bocadinho para ajudar a curar aqui esta ferida, o nosso arbor vitae, novamente aqui outras árvores, o nosso nútca, o nosso tomilho, a nossa citronela, também aqui uma combinação então aqui de óleos precisamente para nos ajudar a encarar a vida com outra resiliência, resistência precisamente aos desafios que ela possa ter para nós. Depois temos então o tal consolo, a nossa mistura de conforto. Esta mistura pretende precisamente promover sentimentos de consolo, de esperança, é muito indicada para situações de luto, e eu aqui quando falo da questão do luto, eu quero dizer que o luto não é só por perda de alguém, na maioria das situações é, mas eu posso ter luto por ter terminado uma relação, por ter sido despedido do emprego, por eu própria ter desistido do emprego, por uma amizade que terminou. Tudo isso podem ser processos de luto ou podem trazer processos de luto. E nós, nesses mesmos momentos, precisamos deste mesmo consolo, ou seja, precisamos de algum colo, precisamente para lidar com a tristeza, com a dor que possamos estar a sentir. Aqui, mais uma vez, vamos ter aqui o olíbano, também aqui a resina para nos apoiar aqui um bocadinho neste curar a ferida da alma, não é? Mas temos depois aqui também aqui outras árvores, não é? Temos aqui o nosso querido sândalo, temos aqui a nossa rosa, que é o grande óleo da compaixão, de alguma energia maternal também para nos dar esse conforto e esse nosso colo. O Ylang Ylang que também nos ajuda muito aqui a lidar com situações de trauma, com situações também, quando o nosso coração está ferido, também aqui ele nos vai ajudar. E daí todos estes óleos, de alguma forma, pela sua combinação estratégica, vão nos ajudar também a gerir aqui esta mesma situação. Depois temos aqui o peace, ou paz, não é? Que nos
reajusta, nos reassegura, é assim a tradução, nos reassegura perante uma determinada situação. Ajuda-nos a lidar com inseguranças, com preocupações, com nervosismo, com irritabilidade, com medo, com ansiedade, a recuperar a paz mental. É interessante para situações de vício, de dependência e até mesmo de tiques. Eu já tive adolescentes e adultos com tiques em que o PIS foi o óleo que eu indiquei e ajudou imenso. Por isso é muito interessante também para essas situações. Também promove sentimentos de equilíbrio, de a pessoa voltar a acreditar em si própria, em momentos então que precise de estabilidade. Isto porquê? Porque ela tem aqui o meu óleo favorito, quem já me ouviu já sabe qual é, o meu óleo favorito para a regulação das emoções, que é precisamente o vetiver. O vetiver é um óleo extraído da maior raiz que existe na natureza, que é o vetiver, não é? E as raízes permitem-nos exatamente isso, permitem-nos de alguma forma ancorar e enraizar no momento presente. Nós na psicologia dizemos que excesso de passado traz-nos depressão, excesso de futuro traz-nos ansiedade e às vezes excesso de presente traz-nos o burnout ou esgotamentos. Okay? E o vetiver é estar no aqui e agora, não é tanto também o excesso presente, o excesso de solicitações, mas é o estar efetivamente no aqui e agora. E eu costumo dizer que para agitação mental é sem dúvida o melhor óleo que nós podemos ter é o vetiver. Combinado então aqui com a lavanda, não é? O lavanda é o óleo mais vendido em todo o mundo, precisamente para nos ajudar também a dormir melhor, a acalmar, a relaxar, o ilang-ilang, o nosso solíbano, a nossa sálvia que também nos vai aqui ajudar também a equilibrar mais ao nível emocional, a nossa manjerona, que é um óleo excelente também para questões de pressão alta, ritmo cardíaco acelerado e que vai-nos também aqui de alguma forma acalmar. Então em situações de ansiedade, ataques de pânico, aqui uma agitação física maior, isso vai ser então a combinação perfeita para essas mesmas situações. E por último, geralmente, aqui a mistura que as pessoas mais gostam em termos de escolha de aroma, que é o Motivate. É então um óleo que nos traz coragem, que nos traz confiança, que nos traz vontade de avançar, de passar à ação. É muito bom quando estamos, por exemplo, a precisar de um boost de energia a seguir ao almoço, quando estamos a procrastinar, ainda há pouco a Ana Rita falava dos sabotadores, quando não estamos com energia para passar à ação, traz-nos positividade, a voltar a acreditar em nós, as nossas dúvidas, e mais uma vez tem também aqui alguns óleos pela sua constituição que também nos vão ajudar aqui ao nível digestivo e ao nível respiratório. Por isso, às vezes, os mesmos óleos que nos ajudam ao nível emocional vão também ter um impacto ao nível da nossa saúde física, e daí ser então uma mistura incrível. Tem aqui hortelã-pimenta, que é então a tal mistura que nos dá energia para passar a ação, traz-nos foco. Tem aqui alguns cítricos, aqui a nossa querida clementina, que também é um cítrico excelente, muito rico em limoneno, mas depois temos aqui algumas ervas, um bocadinho também para dar aqui sabor, não é? Aqui o coentro, aqui o manjericão, não é? O alecrim, para dar precisamente sabor à vida, não é? Para isto não ser tudo insosso, nós às vezes precisamos precisamente destas folhas para dar aqui alguma coragem. E daí esta mistura traz-nos precisamente isso, okay? Dá-nos sabor, dá-nos aroma ao nosso dia-a-dia. Como escolher? Depende. Às vezes as pessoas nos nossos grupos de apoio dizem esta pessoa passa por isto, por isto, por aquilo, que óleo essencial ou que mistura do kit emocional é que recomenda? E eu sou sempre muito esguia a dar uma resposta direta. Eu geralmente o que gosto de fazer é me mandar os slides de cada uma destas misturas e ser a pessoa a escolher. Porque, por exemplo, a pessoa imaginemos que a pessoa diz-me, olha, é uma pessoa que está com depressão, qual é que é o óleo que recomenda? E eu digo, depende. Porque aquela pessoa tanto pode precisar de um Motivate, como pode precisar de um Passion, como pode precisar de um Sheer, como pode, olha, de todos, do Consolo, como pode precisar do Forgive, depende. Então a pessoa, às vezes só pelas próprias palavras, e mesmo que não entendam muito de inglês, pela tradução direta de cada uma destas palavras, rapidamente a pessoa vai perceber o que é que me está a fazer falta, ok? Eu preciso de perdão, eu preciso de colo, eu estou com falta de paixão, eu preciso de motivação para me levantar da cama, ou eu preciso apenas de sentir paz. O que é que eu preciso? Eu estou a sentir uma agitação física, e daí a minha depressão, porque não estou a lidar com a minha agitação física, com arritmias, com outras questões cardíacas, com agitação respiratória, etc, etc, com questões de ansiedade, e daí a minha questão emocional. Então, dependendo de cada pessoa, não é? Eu não posso ser para a depressão é este óleo, para a ansiedade é este óleo, para dormir é este óleo, que não é assim, lamento.
Mas eu espero que com esta aula tenham ficado pelo menos com a vossa própria capacidade de olharem e perceberem estou mesmo a precisar deste. Ou se calhar estamos a precisar de todos, que geralmente é mais por aí. Mas sobretudo nós percebemos que vai depender muito das nossas preferências, ou seja, de ao cheirarmos um óleo também perceber se nos agrada ou não. Aqui é um bocadinho curioso, nós na psicoaromoterapia, muito da escolha vai precisamente pela preferência, ou seja, nós temos até um provérbio, não sei, um dito popular que diz isto não me cheira bem, porque efetivamente o nosso nariz é adivinhador. Nós, através precisamente do olfato, conseguimos perceber que óleos nos possam estar a fazer mais ou menos falta. No entanto, às vezes há óleos pelos quais nós temos rejeição e que são áreas da vida que nós temos de trabalhar. Podemos não estar preparados para elas, podem não nos agradar. Por exemplo, o perdão, por isso é que eu estava a dizer, há alturas que nós cheiramos o perdão, não me está a apetecer nada este óleo, não me está a apetecer nada esta mistura, mas pode ser aquele que nós precisamos. Okay? Se tivermos, isto depois vai muito da intuição de cada pessoa. Há quem diga que efetivamente eu não gosto, mas sei que estou a precisar e então vou aplicar. Se eu não gosto de todo o aroma, posso, por exemplo, aplicar na planta dos pés e atuar no sistema celular, né, entrar na corrente sanguínea, ok? E posso fazer desta forma. Ou posso, por exemplo, perceber, olha, ainda não é a altura de aplicar, vou começar por outros óleos, por exemplo, pela Paz, pelo Peace, vou pelo Sheer, pelo Motivate, vou começar aqui óleos mais da minha preferência, para depois ver se consigo então começar a aplicar então o Forgive, que é uma área que eu sei que estou a precisar, ok? Tanto podemos utilizar logo, não é? E aqui contrariar a nossa vontade aplicando na planta dos pés, se vos fizer mesmo confusão a questão do aroma, aplicar na planta dos pés, ou então aplicar mesmo e saber, não, eu preciso trabalhar esta área, ou então optarmos por outros e progressivamente ir vendo se aquele cheiro me faz menos confusão. Sobretudo, confiem na vossa intuição. Olhem para estas palavras e sintam qual é o óleo que eu estou a precisar. Às vezes até podem pegar nos dois roll-ons e sentirem nas vossas mãos qual deles é que me está a puxar mais. É o Forgive, é o Console, até podem aplicar mais do que um, ok? Mas confiem na vossa intuição. Também é preciso termos este papel. E a aromaterapia tem muito a ver com isto, ok? Mas sem dúvida que me agrada muito este formato de kit, que as pessoas dizerem, quero comprar um. Para mim isso é difícil, é especialmente difícil dizer escolham só um. Agora sim, já aqui estou a ver uma carinha. Olá, boa tarde. Eu estou a ter muito azar hoje, já é a terceira ou quarta classe que eu tento entrar e fico à espera e ninguém me vê. Pois, o Pedro Caetano depois é que me avisou, quando eu parei, já tinhas fugido. E eu, Tentei outras, já tentei três ou quatro outras e ninguém me está a deixar entrar e eu depois volto a sair, volto a sair. entras e sais, a ver, quem te deixa entrar? Estou Peço com, exato, estou com desculpa, não fui a azar, porque as tempo. pessoas, o que é que acontece? Como põem tudo em mute, eu não posso dizer, ai, estão aqui. Então, quando estão em modo apresentação, nem veem quem entra e não entra, o que é normal, é perfeitamente aceitável, não é? Então, isto não me está a Tens correr estado tão à bem. espera, tens estado às portas. Tem três pessoas que nem Oh, me deixaram entrar. Estive lá à espera, para aí 4 ou 5 minutos de cada vez, nem consegui entrar no Zoom, porque está fechado e não vem, está pessoas à espera. Consegui. Não aqui falta foram-me avisando. Ela tinha falta já aqui tempo, mas já não fui a tempo, já tinha saído. Pronto, Não tem peço mal, eu desculpa. ia voltar, eu ia sempre voltar, não há problema. Pensei assim, vou Obrigada, tentar outros e volto mais daqui a bocadinho. Não, não há obrigada pela insistência. não tem mal. Então, estou a ver, temos aqui uma sala cheia. É Isto está, verdade. meu Deus, qual é o tema de Hoje é hoje? um dia Conta-me. cheio. Hoje é a gestão das Oi! emoções. As Ah, emoções desta vez nos é. adultos. Ok, desta vez nos adultos. E então, está aqui pessoas que não estavam naquela classe há bocado ou é o mesmo grupo? Conta-me Eu lá. penso que alguns são os mesmos, outros não, outros são novos. Por acaso já estive a falar que demorámos a começar porque estavam pessoas a sair de uma para a outra, mas algumas pessoas estão pela primeira vez aqui, sim. Uhum, ok. Então, para quem está aqui pela primeira vez, para quem já me ouviu há bocado, eu peço muita desculpa, vou-me ouvir de novo. É sim, estamos com azar, não é? Ainda bem, vou ter que me ouvir duas vezes, olha que pena. É sim. Para quem ainda não ouviu e que é novo, então esta é para vocês. Primeiro queria saber daqui, Ana Júlia, conta-me lá, daqui das pessoas que tens aqui, quem é que está como convidado? Ponham a mão ou no chat, o que for, quem é que estiver como convidado, Ainda para eu ando saber aqui a quantos ver convidados é que nós alguns temos. nomes. Tenho alguns convidados, não consegui ainda ver todos, até porque já estão aqui duas páginas. Não sei Está se uma sala conseguiram cheia, estar então um todos. gosto de ver, Está, um gosto de está. ver. Maravilhoso, maravilhoso.
Se vocês estão aqui, e então vou falar para os nossos convidados agora, ok? Para quem está aqui, que é a primeira vez que vem a uma aula da doTERRA e que é convidado e veio saber o que isto é, porque é normal, as pessoas, a curiosidade é a primeira coisa, não é? Vou ver o que isto é, olha, vou lá ver o que isto é. E depois nós começamos a falar dos óleos, das emoções, das variedades de coisas com que nós podemos fazer os óleos. Isto é um mundo, não é? Isto não é só uma coisinha, isto é um mundo que a gente começa a abrir. E então, para todas estas pessoas, primeiro começo por dar as boas-vindas, porque só o facto de estarem aqui hoje a ouvir implica que você já tem algum interesse neste âmbito de liderar com produtos naturais, deste âmbito da saúde e nosso bem-estar, do âmbito de viver uma vida mais saudável e de talvez evitar, às vezes, ficarmos doentes e viver através de um estilo de vida mais saudável. Portanto, começa já porque parabéns, porque essa decisão, basta para estar aqui já é porque já fizeram essa decisão de escolha. Depois, outra coisa que eu também acho importante, nomeadamente a parte das emoções, vocês, quando começarem a experimentar o poder destes óleos essenciais e devido à pureza dos produtos, vocês vão ver uma diferença incrível na parte emocional. Para quem tem crianças teenagers, e eu digo-vos uma coisa, ponham nos difusores. Para quem tem crianças, teenagers, mesmo os mais miúdos, ponham nos difusores o dia todo. Para quem tem pessoas naquela idade de mudança de idade, elas é um drama, assim, a parte hormonal, eles estão a trepar pela parede, não sabem como fazer ao corpo, ponham nos difusores. Eu digo-vos uma coisa, é uma diferença incrível que vai fazer nas vossas vidas, a melhoria de toda a gente em casa e do ambiente e de tudo. Começa logo por aí, só o básico, não é preciso muito mais. Depois, obviamente, há o resto que a Ana Júlia vai falar. Então, eu vim aqui, eu sou responsável pela doTERRA de Portugal, eu trabalho na parte corporativa de Inglaterra, estou afiliada ao nosso escritório que temos da doTERRA em Inglaterra, e eu vim interromper esta classe para vos dar um miminho hoje. Eu gostava de vos convidar a todos os que estão aqui, que são novos, que ainda não estão inscritos na doTERRA, que ainda não abriram a vossa conta e ainda não experimentaram o que é esta viagem da doTERRA, que é uma viagem para a vida, de melhoria de bem-estar para a vida. Gostava de vos convidar a começar esta viagem. Gostava de vos convidar a começar a abrir a vossa conta na doTERRA, seja com um kit de óleos de vários temas, seja com um grupo de óleos que vos ajudem numa situação especial que precisam. Há 500 mil formas de combinações que se podem começar na doTERRA e eu gostava de vos convidar para fazer isso este fim de semana. E para isso eu vou-vos dar um pequeno incentivo. Gostava de vos dar 50 pontos. E o que é esta coisa dos pontos? Vocês, para quem não conhece, para quem é novo na doTERRA, não fazem ideia o que é isto dos pontos. Os pontos é aquilo que a doTERRA dá para todos os nossos clientes que são leais. O que é que acontece? Quando vocês entram na doTERRA nesta viagem, começam a perceber que isto é um programa a longo prazo, começam a perceber que vocês todos os meses vão precisar de produtos. Porque hoje começam para dormir, amanhã tem alergias, é para alergias, depois da manhã deu um tombo, está toda magoada, vai precisar do tipo Blue. Na semana que vem começa a perceber que o colagênio faz maravilhas ao corpo, ao cabelo, às unhas, à pele e vai experimentar o colagênio e depois nunca mais passa sem colagênio. A seguir vemos umas vitaminas novas que são de alterar total o vosso bem-estar e uma vez começando a tomar as nossas vitaminas, tudo o resto é porcaria. Portanto, vocês vão começar a perceber a qualidade dos produtos e vão começar a perceber no vosso corpo e a notar a diferença de como muito melhor se vão sentir. E para isso nós temos um programa de lealdade onde vos damos prémios a nível de pontos, de descontos, de produtos gratuitos por cada encomenda mensal que vocês fizerem. Então, uma das coisas que damos é pontos. Vocês podem acumular pontos e depois os pontos vocês podem converter em produtos da vossa escolha porque gastam, é como um cartão do Continente, pegam nos pontos e trocam por produtos gratuitos, ok? Então, em vez de começarem do zero, eu gostava que começassem e eu dou-vos 50 pontos para começar, que é para depois poderem converter em produtos à vossa escolha, ok? Deixo a Ana explicar o resto do que é este programa de lealdade, desta recompensa, deixo explicar como é que esta coisa dos pontos funcionam, mas também vos digo, à medida em que vocês vão fazer as vossas encomendas mensais, vocês vão começando a notar, a melhor coisa que vocês vão notar é a vossa saúde pessoal. A vossa pele, o vosso cabelo, a saúde das vossas pessoas, o humor, o vosso sentido, as vossas emoções a começarem mais geridas. Tudo isso vai alterar, vão começar a notar as diferenças. Depois é um problema grande por ser ficamos viciados
nestes produtos. É um problema grande para ter. Então, quando vem este bichinho do produto de querer mais, é quando vocês vão começar a ver estes pontos servem. Ai, eu agora gostava de experimentar esta coisa. Ah, espera aí que eu tenho aqui pontinhos para poder comprar gratuito. Então é Há aí que muito vem este jeito. bichinho, não é? Portanto, esta é uma oferta só para este fim de semana, para quem fizer a inscrição hoje ou amanhã. Ana Júlia, ficas responsável depois de ir lá ao formulário e pôr lá os nomes das pessoas que Uhum. fazem e o ID das contas, o número da conta destas pessoas, para eu poder lá pôr na semana que vem os pontos, que é para poder terem lá e depois vocês podem decidir ou acumular mais durante os próximos meses ou gastar. Cada um faz o que quer, não há obrigação nenhuma de guardar, podem gastar logo. A decisão é vossa, ok? Para aquelas meninas que estão aqui, porque nós queremos dar miminhos a toda a gente, não é só às pessoas novas. Para aquelas que estão aqui, que introduziram pessoas a este grupo ou que vão fazer inscrições hoje ou amanhã, por cada uma destas inscrições eu vou dar 20 pontos também para vocês. E quando fazem mais de 3 inscrições pessoais, eu vou dar 100 pontos, ok? Porque nós estamos aqui no projeto de alterar a vida das pessoas, ajudar pessoas e melhorar a vida e a saúde das pessoas. Portanto, nós queremos é que o maior número de pessoas possa começar esta viagem connosco da Doterra, que nós já estamos há uns anos, mas há outros que estão a começar agora e nunca é tarde para se começar esta jornada da Doterra. Perfeito. Combinado? Perfeito. Alguém tem alguma pergunta? Eu depois vou aqui esclarecer tudo. E Acho também o dia bem. 15 eu estive a ouvir, quando entraste na Dana Rita, eu depois vou dar os teus recados todos, que eu já estava aqui a apontar só coisas importantes. Vamos ter um evento presencial dia 15 de março e vamos dar abracinhos. Exatamente. Gostava também de deixar este convite aqui. Dia 15 de março, nós temos um evento em Lisboa dedicado a convidados, a clientes novos, dedicado ao produto, onde vocês vão aprender tudo sobre o produto. Eu gostava de vos convidar a todos para lá estarem presentes. É o dia todo, vocês recebem um óleo essencial gratuito, que vale mais que o valor do bilhete. Que é o Citrus Bliss, que é um óleo fantástico de primavera, que é uma energia super positiva. Logo pela manhã, quem olha, quem começa a cheirar aquilo, fica logo bem disposto. É Vão impossível não. ficar tudo a cheirar. Fica tudo bem disposto. E é um evento onde nós vamos ter a nossa diretora-geral da Doterra da Europa presente, a falar da empresa e um bocadinho aquilo que nós somos na Doterra. E eu tinha o prazer enorme de vos convidar a estarem presentes. Temos uma sala muito grande, espaço para todos. Para além de também vão lá ter mesas, vão poder ver os produtos todos, falar com as pessoas. Pronto. Nós gostamos muito de mostrar aquilo que somos e de partilhar aquilo que temos com as pessoas, e então é para isso que nós vos convidamos para estarem presentes lá no sábado. É num hotel ao lado do aeroporto em Lisboa, portanto é super fácil de lá chegar. Combinado? É o próximo, é a próxima, está quase a É chegar. próximo. Está quase a chegar, em umas semaninhas. E Sim. pronto, e com isto eu vou-vos deixar, Ana Júlia, vou interromper outras pessoas. Obrigada, obrigada pela Vou bater noutras insistência, bom portas. trabalho e o resto um bom fim de semana. Obrigada. E obrigada por Corra estas muito bem. iniciativas. Obrigada. Não, tenho todo o gosto, que corra muito bem e um bom fim de semana para todos. Ok? Um beijinho muito Obrigada. grande. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Pronto, já estão a ver o porquê do meu nervosismo, porque depois temos estas interrupções que nos destabiliza aqui completamente. E miminhos bons, porque temos, quer para quem nunca usa óleos, não, nunca usou óleos, para quem se inscrever aqui este extra, que eu já vou explicar um bocadinho melhor, quer para quem possa aqui estar e que conheça alguém, mesmo que não esteja aqui, mas de quem vocês queiram falar, olha, estive numa aula, posso mandar a gravação, quer hoje, quer amanhã, se vocês tiverem alguém que tenha interesse, pode ser então uma inscrição vossa e vocês receberem então também este miminho, mais 20 pontos para vocês e 50 para a pessoa que vocês inscrevem. Por isso, isto é bom. É bom, esta surpresa dos 20 é novidade. Eu pensava que era só os 50, fiquei muito contente com esta surpresa dos 20 para quem inscreve, parece muito bem, parece muito bem. É bom, também desgaste, não é? Pois, mas é a ansiedade até ela vir, depois ela vem, é, enquanto ela não vem, não estamos concentrados, mas pronto, faz parte. Então estava-vos eu aqui a falar da importância às vezes de optarmos então pelo kit, não é? Porque podemos comprar óleos avulso e é curioso que a Mafalda foi aqui dizendo algumas coisas que eu depois até gostaria de agarrar, porque efetivamente eu posso escolher óleos à minha medida, fazer a minha combinação de óleos, o que é que eu pretendo. Às vezes a vantagem de eu olhar para estes kits, eles chamam kits como se fossem de inscrição ou kits de iniciação
na do Terra é que acabam por ser mais acessíveis, porque eu, em vez de comprar a vulgo de cada um deles, o facto de eles já virem em formato kit, geralmente, economicamente, é mais favorável para nós. Eu pessoalmente também gosto mais porque sei que a pessoa, o cliente neste caso, fica com mais soluções, não é? Em vez de ficar só com roll-on, faz muito mais sentido a pessoa ficar com uma combinação de roll-ons que nós não nos sentimos da mesma forma todos os dias, e então o fato de termos uma combinação de óleos ou uma combinação de roll-ons é uma ferramenta mais completa, no tal sentido da regulação das emoções, e por isso é que eu gosto de efetivamente mostrar neste formato, mas dizer que qualquer um de vocês pode encontrar uma solução à vossa medida, tal como também a Mafalda acabou por referir, ok? Para terem uma ideia aqui ao nível de preços, para terem ideia, eu entretanto já tinha posto aqui os 50, que os 50 sabia que haviam de aparecer, porque eu tinha estado na aula da Ana Rita e já sabia. Mas dizer-vos então preços. Os preços então que temos para novos membros, este kit custa 159€, mais portes, ok? E inclui um livro também da apresentação dos óleos essenciais e tenho aqui uma outra ofertazinha. Perceberem então o seguinte, que vocês adquirindo este kit este fim de semana, têm então a possibilidade de ficarem com cerca de, são 50 mais o valor dos portos, que também é-nos devolvido em pontos, ficam com 57 pontos, cerca dos tais 57€, para depois gastarem quando quiserem. Eu penso que os pontos têm a duração de um ano, tanto podem acumular com outras coisas, como depois podem gastar. Eu sei que há algumas carinhas que aqui estão, eu há bocado quando parei o compartilhamento, tenho aqui algumas pessoas que se inscreveram no último WeShare, e que eu tive o cuidado de as ajudar a gastar esses pontinhos, e acho que também podem depois aí no chat dizer como é bom ter lá os 50 pontinhos para gastar naquilo que queremos, que às vezes andamos assim atrás de um óleo, epá, espera aí, mas eu tenho aqui os pontos e posso-os gastar, e essa parte de fato sabe muito bem, é o mesmo que eu dizer aqui tem 159€, mas tem 50€ de oferta depois para gastar, e isto é mesmo muito, muito raro, ou seja, estes eventos do WeShare faz às vezes 3 em 3 meses, nunca sabemos muito bem quando é que eles decorrem, elas avisam-nos com uma semana, 15 dias de antecedência, mas é geralmente um evento em que há uma oferta assim mais, eu não digo de maior valor, porque por exemplo no Natal tivemos, mas era para o kit maior, tínhamos um frankincenso de oferta, que são quase 100€, um óleo de oferta, não é? Mas aí era só para os kits grandes. Mas qual é que é a vantagem desta oferta? É que é muito mais livre, ou seja, vocês podem escolher os produtos, em vez de vos oferecerem um óleo extra com o vosso kit, aqui são-vos dados os pontos e cada um de vocês escolhe aquilo que querem. A Ana Rita completou exatamente, é muito mais flexível, tem aqui a liberdade depois de escolha. Mas então dizer, para além disso, temos também aqui algo que eu vos gostaria de apresentar. Nós, na nossa equipa, para além do apoio contínuo, nós temos também disponível um curso de aromaterapia, em que vocês têm aqui 9 aulas diferentes, quer sobre esta parte emocional, quer sobre a parte da farmácia, sobre o sono, sobre as emoções, o peso, as crianças, sobre o equilíbrio hormonal e a menopausa. É um curso no valor de 175€, mas para pessoas inscritas na nossa equipa, têm então acesso a um cupom de desconto, nós colocamos aqui o códigozinho e podemos também utilizar, podemos então adquirir o curso de forma gratuita. Dizer que quem está há muito tempo na Doterra e que não tem feito encomenda, se reativar a sua conta também com uma encomenda com um mínimo de 100 PVs, também, se estiverem a precisar aí de restaurar o estoque de óleos aí em casa, aproveitem, porque podem também aproveitar a oferta então deste nosso curso de aromaterapia, é também válido para clientes antigos, mas que de repente reativem a sua conta ou tenham a sua conta ativa com os tais 100 PVs. Okay? Então, para membros inscritos, temos então o valor é mais acessível ainda, porque nós, sendo clientes, nós temos sempre 25% de desconto, mas aqui na inscrição vocês também teriam, mas aqui não têm que pagar taxa de inscrição e daí o kit emocional, na sua versão touch, é este o valor então para membros, que acresce esportes. Dizer então que se tiverem alguma pessoa que possa estar interessada em se inscrever, tem então o tal extra, tem depois de mandar para mim ou para a Ana Rita, precisamente essa referência de que a pessoa, vou dizer eu e a Ana Rita, e a Catarina Manteigas, não sei se ainda aqui está também ou não, mas fez também uma aula de manhã, mas para dizerem que foi no âmbito das nossas aulas, precisamente para depois poderem ser creditados os pontos então das vossas inscrições. Tal como a Mafalda dizia, para além dos produtos que cada uma de nós vai apresentar nesta aula,
a do Terra é muito mais do que isto, e daí ser de facto especial. Eu costumo dizer que há uma vida antes dos óleos e uma vida depois dos óleos, não é? Mas dizer que ser membro do Terra ou ser cliente do Terra não é naquele sentido, não há compras obrigatórias. O que há é um mundo de informação, de soluções, eu costumo dizer de um apoio contínuo e disponível, soluções a vários níveis, seja ao nível da suplementação, da tal pomada para as dores, dos tais difusores que também aqui foram tanto falados, tudo isso pode ser então adquirido, seja com os pontos, seja então uma encomenda futura que vocês possam fazer. Mas como eu vos estava a dizer, não há toda a obrigação de compras, têm sim a possibilidade de comprar com desconto, possibilidade de ganhar produtos de oferta, de aceder aos nossos saldos que ainda estão aqui em vigor, quase a terminar, também se tiverem interesse em saber que saldos são esses que estão em vigor, mas neste momento temos os blogos em vigor e a possibilidade então de acumular pontos, porque não é só aqui estes 50, vocês depois todas as encomendas nós acumulamos pontos, que é a parte divertida de sermos então membros desta equipa. Dizer-vos o porquê de se inscreverem connosco, não é? Uma vez que vocês até podem ir ao site, se calhar nem sei se dá, se não, penso que tem de ser, ter sempre um consultor que vos recomenda do Terra, mas porquê então se inscreverem connosco? Porque efetivamente somos a equipa mais porreira, mas para além de mais porreira, a melhor preparada também para vos dar o devido apoio. Quando os óleos essenciais chegam, nós pensamos, e agora, como é que eu vou utilizar? Que óleo é que eu vou utilizar? E às vezes estas partilhas, os nossos grupos de apoio, um acompanhamento personalizado para a vossa situação, porque é que estão a reagir desta forma, porque é que eu gostei deste aroma, não gostei daquele, toda esta conversa que fomos aqui tendo, vocês podem ter então de forma individualizada, e sempre, eu não digo 24 horas disponível, mas quase. Só para vocês terem um exemplo um bocadinho do que é que são os nossos grupos de apoio, vejam aqui que às 10 horas perguntavam-me, então ando rouca, só tenho o kit de família e não tenho cápsula vegetal, o que é que eu posso fazer? Há alguma solução sobre a preparação do mel? Mas, por exemplo, no caso da amamentação, em situações mais particulares, o que é que eu posso utilizar? Há alguma resposta? E depois o feedback é incrível, porque este grupo, eu costumo dizer, eu antigamente chamava-lhe o Saúde 24, mas eu acho que é muito melhor que Saúde 24, sobretudo pela rapidez de resposta, não é? Que nós às vezes na Saúde 24 não temos esta resposta. E então dizer que os óleos essenciais vos podem ajudar ao nível físico, ao nível emocional, ao nível mental, sem dúvida, é um mundo novo. Ok? Por isso, agradecer um bocadinho a vossa presença. Também, se tiverem então depois interesse em vir ao evento a Lisboa, estamos aqui a formar diferentes grupinhos para saírem de diferentes partes do país. Por isso, também para quem já é cliente e queira ir, informe se há mais gente da vossa zona que quer ir, porque os eventos presenciais são muito bons, são muito ricos, aprendemos sempre muito, não é? Essa é a grande. A maior qualidade que eu encontrei efetivamente nesta empresa é que somos muito focados na qualidade da formação e da informação que é disponibilizada. Nós estamos constantemente a apostar, quer ao nível de formação, quer a do Terra investe muito o seu lucro em investigação para perceber de que forma é que os óleos essenciais nos podem apoiar, sempre atrás dos óleos mais puros, da qualidade mais pura, e está, não digo estar por trás, mas estar dentro de uma empresa como esta enche-me de facto de muitíssimo orgulho. Okay? Por isso era um bocadinho este testemunho que eu tinha hoje para vos dar, isto mais do que dar informação era querer estar aqui hoje também neste evento do iShare a partilhar, e foi esta a minha partilha de hoje. Fiquem um bocadinho um bichinho sobre o que os óleos essenciais podem fazer por vocês e pelas vossas emoções, e por isso espero que tenham gostado. Okay? Só aqui parar o compartilhamento, mais interromper a gravação.